de conversar com Carlos Andreasa, saiu a decisão do Xandão. Alexandre de Moraes manteve o decreto do IOF, mas com um asterisco, Andreasa. Quero ouvir a sua opinião sobre o assunto. Bom dia para você. Bom dia, meus amores. E aí, Luiz Megali, pessoal, Sheila Magalhães, Carla Bigato voltou? Carla Bigato voltou? Olha você também estava em férias. Vai brincando. Você também aprendeu a dançar forró nas suas férias, Andreasa? Não, eu acompanhei com muito interesse as suas habilidades. Você mandou muito bem, não sou péssimo. Mas Carla Bigato, excelente dançarina. Excelente dançarina. Sensacional. Valeu. Meus amores. Bom professor, né? Bom professor. Meus amores, o lance é o seguinte. A boa notícia é que aparentemente acabou, né? O nosso Xandão tributarista resolveu a parada. Óbvio que aquilo de que a gente falava ontem e anteontem, nunca é aquilo que se espera da Corte Constitucional, né? Aliás, vamos lembrar que nós tivemos um ministro tomando uma decisão dessa magnitude, sozinho, né? Por enquanto, sem a participação do plenário. O Supremo está em recesso. Essa decisão do Alexandre de Moraes, a rigor, derrubando uma decisão do parlamento. 383 deputados federais votaram pela derrubada do decreto de Lula, que, em grande medida, Alexandre de Moraes ontem sozinho reabilitou, revalidou. Acho isso uma observação importante se a gente pensa em termos de república. Andreasa, mas o parlamento é péssimo. Eu devo comunicar para mim mesmo e para todos nós que o parlamento somos nós. O parlamento somos nós, como se diz. Nós elegemos o parlamento, são os nossos representantes diretos, é a expressão da democracia representativa. Tem que ter muito cuidado diante da desqualificação do parlamento. Na República a gente tem que valorizar o parlamento, valorizar o poder legislativo, ademais como os outros. Os próprios parlamentares, os próprios ministros do Supremo, os próprios executivos precisam valorizar os poderes que comandam. Dito isso, Alexandre de Moraes tem modulação, né, Megali? Revalida o decreto do governo, portanto, reconstitui grande parte da arrecadação, um montante extraordinário arrecadatório conquistado por meio desse decreto do IOF. Nós estamos falando de algo apenas para 2025, ano correndo, de mais de 12 bilhões de reais, para 2026, mais de 30 bilhões de reais. Vejam a capacidade arrecadatória do que Alexandre de Moraes decidiu, do que Xandão decidiu, daquilo que é o uso regulatório do IOF. Né? Foi isso que ele declarou. Não há nenhum problema. O governo, o executivo está, sim, dentro da Constituição, usando o IOF com a sua natureza, para fins regulatórios. Fins regulatórios pode ser o meio, pode ser a conversa, pode ser o texto. Objetivamente, para entrar no mérito, o IOF pervertido para uso arrecadatório, como mostram os números projetados. Como já mostrava, aliás, a forma como foi apresentado esse aumento das alíquotas do IOF. Foi apresentado no bojo de mais um pacotinho fiscal. Em maio, sei lá, quando foi esse troço, quando o governo tratou de contingenciamento, de bloqueio, de congelamento de verbas do orçamento, para não ter de bloquear mais, para não ter de contingenciar mais, apresentou a solução arrecadatória via IOF explicitamente. Explicitamente, o IOF, instrumento regulatório usado para fins arrecadatórios. Fecho esse novo parênteses e retomo aqui para finalizar a coluna de hoje. O que fez Alexandre de Moraes ontem? Modulando, né? Ele tirou do decreto a operação conhecida como risco sacado, que o governo considera como uma operação de crédito e obviamente não é. Isso ele tirou, então editor. Os ministros supremos são nossos editores, eles pegam um decreto, em vez de declarar a constitucionalidade do troço absolutamente ou é ou não é, eles dizem, não, é mais ou menos, então eu vou encontrar uma solução intermediária. É exercício de poder. Alexandre de Moraes, delegado por eles mesmos, os próprios deputados, o próprio governo, entregou a bola para que o Supremo gostosamente se expandisse. O que Alexandre de Moraes fez ontem, finalmente, e é uma porta que se abre, é um precedente perigoso, ele declarou, não é outra coisa, ele declarou a constitucionalidade do uso do IOF para fins arrecadatórios. É um instrumento, um imposto regulatório, ele serve para regular pequenas disfunções em política monetária, disfunções
no mercado financeiro, ele serve para encontrar equilíbrios e tal, para isso serve, aliás, no próprio voto, na própria manifestação de Alexandre de Moraes ele fala sobre isso, isso à parte, na prática, o que ele disse foi, tudo bem, tá errado, mas pode. O governo autorizado, declarada a constitucionalidade, por um ministro do Supremo, declarada a constitucionalidade de IOF para fim arrecadatório. Tá aí. São 12 milhões em 2025 para fechar a conta. Mas é a justiça tributária, IOF para os mais ricos. Não existe essa... Cuidado com essa conversa de IOF seletivo. IOF para efeitos sobre os mais ricos. Não existe isso. Todo mundo vai pagar essa conta. Todo mundo paga por esse IOF. Inclusive porque se repassa para o preço. Então cuidado com esses discursos falaciosos de justiça tributária. Mesmo quando há justiça tributária, no final das contas, o que está se pretendendo é fechar a conta, empurrar a conta, arrumar dinheiro, raspar o tacho para fechar a conta da incompetência de metas fiscais que eles mesmos criam e não conseguem cumprir. Então, Xandão fez a sua parte. Uma espécie de terceira câmara, né, pessoal? Essa provocação eu preciso fazer. O governo, por várias razões, inclusive porque o parlamento perverteu a sua autonomia via emendas parlamentares, o governo não consegue ter, difícil mesmo, não é só culpa do governo, não consegue ter maioria no parlamento, surge uma espécie de terceira câmara, de terceira casa parlamentar, que é o Supremo. No Supremo, a bancada do governo é maioria. É isso, meus amores. E aí, repito, o resumo de ontem, tá tudo errado, né? Quando tá tudo errado, quando a gente parte de tudo errado. Né, de um caos completo, é difícil encontrar alguma ordem, né? E Andreasa escolheu o que hoje para nossa vitrolinha, Andreasa? Megali, só uma coisa antes da vitrolinha, porque aí vem a retaliação, né? O governo toma decisão, o Xandão toma decisão, beneficia o governo e depois o parlamento retalia, né? Então é tudo uma coisa muito baixa, difícil mesmo no Brasil. E para botar essa bola no chão, a gente chama Alcione, né? Cantando maravilhosamente esse lindo samba Pra Que Negar, que é de Jorge Aragão e JB. Olha que beleza, como canta Alcione. Essa gravação é de 1982. Um beijo, meus amores. Um beijo, Andreasa, até amanhã. Nos separar.